Olá, obra-prima, seja bem-vinda. E sabe por que eu te chamo assim? Porque a verdadeira arte, ela tá aí dentro de você. Eu acredito genuinamente nisso, mesmo que hoje você ainda não veja dessa forma. E hoje eu trago aqui para o nosso bate-papo algo importante. Tem muita gente funcionando perfeitamente por fora, mas está emocionalmente ausente da própria vida. São pessoas que estão trabalhando, que estão cuidando, que estão resolvendo, que estão produzindo, que estão sorrindo, mas que por dentro vem carregando um vazio grande, um vazio pesado, difícil até de explicar. E talvez o problema não seja a falta de força nessas pessoas, muito menos de capacidade. Talvez seja um excesso de desconexão com quem elas realmente são. Porque chega uma hora em que nenhuma conquista, nenhum aplauso externo, nada disso silencia as dores, as angústias da alma. E é isso que eu presencio bastante. Muitas pessoas chegam querendo resolver sintomas, seja ansiedade, exaustão, irritabilidade, tristeza, uma sensação de vazio. Mas muitas vezes o que existe por trás desses sintomas é uma desconexão profunda de si próprio. E tem dores que a gente não consegue explicar. A pessoa sente, a pessoa carrega, ela sofre, ela convive com aquilo de uma maneira mais ou menos consciente, mas ela não consegue colocar isso em palavras, é difícil verbalizar. E é exatamente nesse ponto que a arte terapia, ela vem como um recurso valioso, porque existem esses lugares internos, né, esses lugares dentro da gente que a razão sozinha ela não consegue alcançar. Então, se em algum momento aqui dessa fala você se identificou, você se reconheceu, fica aqui comigo, porque eu acredito que talvez seja esse um dos grandes dilemas do nosso tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente vive hoje em um estado constante de excesso. Excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de cobrança, excesso de pressa. As pessoas, elas estão sempre ligadas, estão sempre antenadas, estão online, elas estão sempre respondendo, elas estão sempre resolvendo alguma coisa. E dentro disso tudo, aos poucos, essas pessoas elas vão entrando em um modo automático de viver. Fazem tudo no piloto automático. Elas acordam, trabalham, elas resolvem as demandas, resolvem os problemas, atendem todos os estímulos, cumprem tarefas e vão dormir cansadas. E no dia seguinte elas repetem tudo de novo, sem tempo de escutar, sem tempo de sentir, né? Sem tempo de simplesmente existir, né? De habitar a própria vida. E falando agora de um ponto de vista de uma mulher, 40 a mais, mãe que sou, né? Quando a gente olha para nós, mulheres, né? Parece que isso tudo fica ainda mais intenso, porque existe uma cobrança externa e interna também pela perfeição, né? A gente quer ser boa mãe, a gente quer ser boa profissional, boa parceira, boa esposa, boa namorada, boa filha, né? A gente quer dar conta de tudo, né? E sem desmoronar, né? Plenas, né? Muitas mulheres conseguem, né? Ou quase conseguem atingir esse objetivo, mas a custas de si mesmas. Elas vão se abandonando aos poucos e chega um momento em que elas já não sabem mais quem elas são, além das funções que elas exercem. Ela sabe como ser uma boa mãe, como ser uma boa profissional, como ser uma boa parceira, né? Mas quando ela se pergunta quem eu sou para além dessas funções que eu desempenho, muitas vezes ela não sabe responder. E aqui existe um paradoxo enorme, porque ao mesmo tempo em que essa mulher ela está extremamente cansada, ela também não consegue parar. Ela reclama da exaustão, da canseira, da falta de tempo para si, mas na real ela foge do descanso, ela foge da pausa, porque quando ela para, ela precisa entrar em contato consigo.
E é aí, às vezes, que está o grande problema. Sem saber, é isso o que ela está tentando evitar. Encarar a si mesma, encarar o seu mundo interno. Então, essa mulher, ela vai se anestesiando de diversas maneiras. Por exemplo, com excesso de trabalho, com excesso de redes sociais, com compras, com maratona de séries, com distrações, né? Com mais produtividade, coisas da casa, coisas da família, por aí vai. Ela vai sempre preenchendo o vazio com alguma coisa, porque o silêncio interno é ameaçador, começa a ficar desconfortável para essa pessoa. Talvez ela não se dê conta disso, mas ela tem uma necessidade de preencher todos os vazios da agenda com alguma coisa. Ela não sabe, mas ela está fugindo de si mesma. E o problema é que os conflitos que são ignorados, eles não desaparecem. As emoções reprimidas, elas continuam lá, elas continuam existindo. E em algum momento o corpo vai começar a somatizar isso, vai começar a gritar pedindo atenção. Aí aparecem dores, coceiras, queda de cabelo, aumento de peso, perda de peso, ansiedade, insônia, né? Ou sintomas emocionais, choro constante, né? Muita insegurança, medos, por aí vai. Porque isso, aquilo que não é escutado, em algum momento grita. De uma forma ou de outra vai gritar. E eu quero que você pense com sinceridade. Quantas vezes você tentou silenciar uma dor, ao invés de olhar para ela, de encarar isso, que é difícil? Quantas vezes? Só que existe um ponto muito importante aqui. Muitas vezes a pessoa não olha para dentro, não é porque ela não queira fazer isso, mas é porque ela está tão cansada, ela está exausta, ela está emocionalmente esgotada, sem energia para encarar, né, mais uma coisa, né, e viver com mais pesos para administrar. É justamente para essas pessoas, né, que estão assim nessa canseira, nessa exaustão, que a arte pode ser um caminho delicado, pode ser um caminho suave, porque ela não pede mais força. A arte terapia, ela vai fazer o trabalho profundo de autoconhecimento, de olhar para aquilo que precisa ser olhado, de cuidar daquilo que precisa ser cuidado, mas de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito suave. Então, através das cores, dos símbolos, das imagens, através dos traços, né, por meio da criação, a pessoa ela começa a expressar coisas que ela talvez nunca tenha se dado conta, né, muito menos conseguido elaborar, né, dizer. Porque a arte, ela fala uma linguagem que ela vai muito além das palavras, né? Ela vai muito fundo. Ela acessa esses cantos da alma muito, né, profundos e inconscientes também, né? E é muito importante entender isso. A arte-terapia, ela não tem a ver com talento artístico. Você não precisa saber desenhar, não precisa ter dom, porque a proposta não é estética. A proposta é autoconhecimento, é expressão, é autoescuta, é acessar conteúdos internos que muitas vezes estavam guardados ali há anos, né? E a arte, ela vai chegando devagar, ela vai chegando sem violentar, sem acelerar nenhum processo, ela vai criando esse espaço interno. E aos poucos a pessoa começa a tocar, né? Essas questões que precisam ser vistas, às vezes dores profundas, né? Mas com muita segurança emocional. Ela vai fazendo isso. E quando a pessoa ela para de fugir de si mesma, aí algo começa a mudar, porque ela começa a se escutar de verdade. Ela começa a perceber quem ela é, o que ela sente, o que ela quer, o que ela não quer, né? O que que a machuca, o que que a bloqueia. E ela começa a ganhar mais clareza emocional. E junto com isso, muitas pessoas, né, muitas mulheres vão se reconectando com partes de si que estavam completamente esquecidas. Desejos, sonhos, habilidades, né, leveza, prazer de viver.
e elas começam a perceber padrões, né? E param de se sabotar, né? Elas começam a parar de viver apenas para corresponder a expectativas externas, né? É importante dizer isso também. Isso não acontece num passe de mágica, né? Autoconhecimento não é uma experiência instantânea, né? É um processo. O ser humano é complexo e existe profundidade dentro da gente. Existe história, existe dor, existe luz, mas também existe sombra, né? Existe potência, né? Existem tantas coisas. E autoconhecimento, também é importante dizer isso, não é algo para você virar outra pessoa, mas é para te ajudar a entender e transformar tudo aquilo que hoje te impede de ser quem você realmente é. E é maravilhoso ver isso acontecer durante o processo arte terapêutico. Tem muitas pessoas, muitas mulheres que choram diante de um desenho, né? Porque pela primeira vez elas conseguem se enxergar sem máscara. Tem pessoas que se emocionam quando confrontam as suas expressões, às vezes porque ali elas estão se dando conta, né? Elas sentem que é um ponto de virada, né? Algo tão profundo que veio à tona e que vai mudar, né? A maneira como elas se veem, né? Como elas veem as questões da sua vida. A arte proporciona um reencontro consigo, mas com mais presença, com mais verdade, com amorosidade. A transcendência da arte não tem nada a ver com fugir, né, da própria realidade. Na verdade, é o contrário. Essa transcendência que traz essa coragem da gente mergulhar na nossa humanidade, olhar, né, para aquilo que é, olhar para o nosso mais profundo, olhar para os nossos conflitos, reconhecer a nossa fragilidade, sem culpa, sem máscaras, né, sem precisar fingir força o tempo inteiro. Porque quem ignora os próprios conflitos não se liberta deles, né? Apenas vai empurrando para debaixo do tapete. Então, eu quero deixar essa semente, essa reflexão para você aqui hoje. Talvez o vazio que você sente não seja falta de mais nada. Talvez seja um chamado para voltar para dentro, para sua essência, para sua verdade. Porque no fundo, o que você procura talvez seja essa pessoa que você abandonou, que você precisou abandonar para sobreviver. Se esse vídeo tocou você, se isso aqui conversa com você, se inscreve aqui no meu canal para não perder os próximos. E por hoje é essa reflexão que eu deixo. Muito obrigada por me acompanhar e eu espero te ver em breve por aqui para novas reflexões.